Segunda parte do exercício de ensinamento para MOCAP do 13 ao 23. Seguindo o planejamento, nós fizemos o ensinamento por acréscimo de cera cinza e nesse momento nós vamos começar a fazer a escultura por redução usando a espátula, principalmente a Lecron. Projetando a linha vermelha de transição, vamos traçar a linha vermelha e na sequência a linha verde que complementa a transição de vestibular para proximal. Com a espátula Lecron, principalmente, iremos usar a parte plana para um corte reto entre as duas bordas mesiais dos centrais. Corte reto e esse irá até a área mais profunda. Após esse corte reto, iremos usar a parte reta da Lecron para um corte transversal aproximadamente em 45 graus da linha vermelha até o corte reto que foi feito anteriormente. Pela distal, exatamente o mesmo corte em transversal, usando como referência a linha vermelha, vai ser realizado também na mesma angulação de aproximadamente 45 graus. Vamos observar sempre pelos ângulos cérvico, incisal e inciso cervical. Para fins de treinamento, vamos remarcar a linha verde, que marcaria então a mudança da angulação para finalizar o corte em direção à área proximal. Dessa forma, definiremos a terminação proximal de uma forma mais nítida no central direito. Observe a direção do corte da linha verde para a área mais cervical distal do elemento 11. Após definição das áreas proximais, vamos observar o terço incisal, o terço médio e o terço cervical, usando a espátula Lecron, a parte reta, para tirar e dar a curvatura adequada nesses terços vestibulares. Após ajuste da convexidade vestibular, faremos o mesmo procedimento no elemento 21, iniciando pelo corte reto nas proximais entre o dente 21 e 22. Sequência, da mesma forma, um corte diagonal com a Lecron na parte reta, levando a linha vermelha em um corte de aproximadamente 45 graus em relação à parede vestibular. Na sequência, a marcação da linha verde e novamente o corte em diagonal, fechando a curvatura proximal com a Lecron na parte reta, de forma a individualizar e personalizar melhor a terminação proximal. É necessário sempre checar pela visão inciso cervical se os cortes estão adequados, para depois passar para a fase seguinte. No caso, vamos também acertar a convexidade vestibular a partir do terço incisal, terço médio e terço cervical, usando para isso a parte reta da Lecron, assim como foi feito no elemento 11. Esse procedimento, então, será repetido nos outros elementos. No caso, entre o 22 e o 21, a mesma marcação servirá como referência tanto para o primeiro corte em vermelho como para o segundo corte em verde. Atente para usar a parte reta da Lecron para fazer o corte entre os dentes de uma forma mais profunda e, novamente, o corte em diagonal, como foi feito anteriormente, para se conseguir a primeira curvatura e criar a linha de referência ou linha de brilho vestibular. Vamos então fazer o procedimento bem similar ao que já foi feito a partir das marcações em verde e vermelho, onde nós conseguimos uma transição da área vestibular para as proximais, sempre utilizando a manobra de observar em diferentes angulações, principalmente a inciso cervical, para conferir se temos a convexidade adequada. Observar nesse momento, além das angulações de vestibular para proximal, o desgaste da convexidade vestibular e execução das ameias incisais entre central, lateral e canino,
definindo um formato mais triangular ou mais oval, dependendo do perfil do paciente. O procedimento será repetido também do lado direito entre os elementos 12 e 13, atentando para que os laterais tenham uma uniformidade e uma simetria compatível entre ambas. Observar no dente 12 que ele deve ter uma simetria com o 22 e que a linha vermelha traz uma convergência para a incisal, principalmente do lado distal. Ao fazer o desgaste vestibular, observe que a convexidade vestibular pode estar um pouco menor, menos vestibularizada do que os incisivos centrais. Observe que a meia incisal entre lateral e canino é bastante profunda e a borda distal do lateral fica numa posição mais incisal do que a borda mesial do canino. Com a Lecron, a parte reta, mais fina, procure observar os detalhes de convergência cervical entre laterais e caninos, formando o que nós chamamos de ameia cervical, com bastante definição, de forma a que você consiga individualizar bem os dentes anteriores. Observe também a anatomia dos caninos, onde o lóbulo central é mais desenvolvido, dando um formato de telhado vestibular nessa área do lóbulo central. Observando então agora todas as bordas incisais, dos centrais e laterais principalmente, para que não haja sobrecontorno vestibular. Uma opção é deixar os laterais levemente menos vestibularizados do que os centrais. Manobra no último elemento, 23, das linhas de transição vermelha e verde, para execução dos cortes em diagonal, conforme já foi descrito anteriormente. Após esse corte, vamos observar o modelo em relação às áreas de transição. É bastante comum resolvermos fazer acréscimos com um gotejador para que os lóbulos de transição, os lóbulos mesiais e distais, tenham uma definição melhor para conseguir maior naturalidade. Vamos observar então a necessidade de suavizar a passagem das linhas de transição marcadas pela espátula. O gotejador vai levar então pequenos acréscimos de cera para que essas regiões fiquem mais arredondadas. O reforço das linhas de transição torna o dente mais arredondado e com uma definição de forma mais adequada, mais natural. Seriam leves acréscimos de cera, observando sempre o efeito pelos ângulos inciso-cervical e cérvico-incisal. Pequenas correções de formato e volume podem ser então adequados nesse momento. Nessa fase é importante observar o modelo a uma certa distância para que se possa avaliar as discrepâncias, as assimetrias e as necessidades de ajustes anatômicos no seu ensinamento. Podemos realizar esses ajustes de convexidade sempre usando uma espátula maior do tipo Lecron, do lado reto principalmente. Após esses ajustes, vamos usar uma gaze umedecida em álcool para remover todas as raspas de cera e fazer uma avaliação das futuras áreas de anatomia, microanatomia e texturizações no modelo. Passe então uma gaze umedecida em álcool durante alguns segundos sobre o modelo de cera.